Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos os caminhos da educação inclusiva e o gancho, evidentemente, que o Enem propôs ao colocar os surdos no tema da redação. Professor Univane, eu acho que a gente exercitou a expectativa do sujeito que fez Enem lá na casa dele e agora ele está pensando na redação. O que ele podia ter falado? Isso, exatamente. Agora é a hora de puxar a orelha, telespectador que fez o Enem. Se eu não me engano, acho que o número é em torno disso, 1.625 surdos que fizeram o Enem e que tiveram o apoio de um tradutor, né, de alguém que redigiu a redação para ele. A redação precisava de ser entregue em papel, como os outros. Esse sujeito fez a prova através de tradução de Libras dos textos da prova e ele marcou. Mas a redação precisava de um intérprete para escrever o que ele fez. A gente está chegando num ponto, então, de que a palavra, a linguagem Libras, ela não tem tantos arcabouços léxicos como o dicionário Aurélio dessa grossura tem. Exato. Portanto, quando esse sujeito foi transcrever a redação do surdo, a redação precisa de uma correção que é também uma correção inclusiva? Sim, uma correção diferenciada. Para começar assim, quando ele tem um intérprete de Libras, língua brasileira de sinais, não linguagem. Quando ele tem um intérprete de Libras durante a prova, é porque ele, como o português é a segunda língua, ele não tem a mesma compreensão de uma pergunta como a gente tem. Então, o intérprete vai falar em Libras aquela pergunta para ele. Então, o intérprete não está dando dica, não está dando resposta, ele está explicando melhor em Libras aquela pergunta para ele, porque o português tem uma organização semântica e a Libras tem outra. Então, ele vai fazer na organização semântica da Libras para ele compreender melhor aquela pergunta e poder responder. Agora, na redação, então, o surdo vai fazer em Libras, né, vai passar em Libras o que ele quer dizer e o intérprete vai organizar em português e vai perguntar, é isso mesmo que você quer falar? Aí ele vai escrever em português para ele. Agora, se o surdo mesmo quiser também fazer da forma que ele escreve em português, ele também tem esse direito e na hora de corrigir, a pessoa que vai corrigir, o professor que vai corrigir, ele tem que considerar que o português dele não precisa ser como o português da gente, porque o português é a segunda língua dele, ele pensa em Libras e vai ter que escrever em português, né? Que são duas configurações completamente diferentes. Então, ele vai escrever errado, né? Ele vai escrever dentro, muitas vezes, do pensamento dele em Libras, que é uma organização completamente diferente do português. Eu já tive alunos surdos em sala de aula e quando eu ia corrigir o trabalho, a prova, eu falava, bom, deixa eu entender o que ele está querendo me dizer. E não, eu não ia corrigir pelo português, e sim pela ideia, né? Então, essa diferenciação na correção, ela é um direito garantido por lei, né? O professor de letras, o professor da escola pública, que foi contratado pelo Enem para poder corrigir essas redações, ele está preparado para isso? Desses 1.625 alunos? Ele tem que fazer isso, porque está na legislação, né? Ele tem que se comprometer. Por favor, Ana. Já, eu até queria fazer uma interferência aqui, porque eu acho que o que a professora está falando... Eu já ia para a interferência de você direto, para poder dizer assim, amigão, se você não sabia disso, você dançou na hora de fazer sua prova, porque eu tô aqui agora entorpecido de conhecimento, sabe? Conhecendo, é hora de ir para a rua para poder brigar. É hora de ir para a rua para poder fazer com que a fronteira ética da rua cobre o direito dessas populações, Ana, desculpa. Não, porque o aluno, o ouvinte que está ouvindo a professora, ele pode estar com uma certa ansiedade, falando, não, mas o outro então vai ter um privilégio, porque a correção dele vai ser diferenciada. Então, aqui, eu acho importante a gente pontuar que isso não é um privilégio, né? O sistema jurídico, ele coloca o acesso em condições de igualdade a todas as pessoas.
Se os alunos surdos, eles precisam de uma tecnologia assistiva para poder fazer a prova e para poder dar uma condição de acesso igualitário, é isso que a correção vai fazer, colocar eles em posição de igualdade. Tem uma terminologia que se usa que falam de discriminações positivas. Eu nem gosto de usar porque parece até um paradoxo. E, na verdade, você vai usar uma certa diferenciação para igualar aquelas pessoas. E aí permitir o acesso, né, dos alunos com deficiência no ensino universitário também. Ana, nos seus estudos, stricto sensu, na sua prática jurídica, como que você reage àquelas pessoas que vêm para contrapor o seu argumento dizendo de meritocracia? Deixa todo mundo e deixa se virar. Sim, eu acho que é uma falta sobrevive. de conhecimento, né? Uma falta de conhecimento de outras realidades sociais. Então, quando você está com o olhar muito fechado, você vai acreditar que aquilo é uma diferenciação e que você está sendo prejudicado. Mas, na verdade, quando você consegue enxergar a sociedade e todo o débito histórico que a gente tem com as populações minoritárias, e aí eu digo todas elas, tanto a população negra quanto a população deficiente, mulheres, e chegamos até os deficientes também, a gente tem que promover políticas públicas para poder promover para elas todos os direitos que elas têm, porque os direitos eles são assegurados, mas e na prática? Sabe aquele menino surdo lá do Maurício Murgel, professora Vera, que ficava ali da janela, porque é da janela da escola. Se não fosse o muro, ele contemplava o Cefet ali. Nossa, como eu queria ser aluno da Vera de mecânica, sei lá, de mecatrônica, edificações. A gente não vai, né, Ana, conseguir colocar nunca um aluno dessas minorias, portanto, com as suas, não dificuldades, mas que se tornam umas especificidades. A gente não vai conseguir nunca colocar esses meninos dentro da universidade. E para alguns, essa lógica da meritocracia deixa ser, né? Porque, de certa forma, as instituições federais de ensino sempre foram da elite mesmo, a elite não quer dividir isso de jeito nenhum. Vera, como é que é pensar isso? Olha, o Cefet, ele buscou esse caminho de que, realmente, para que o surdo possa se ingressar e possa permanecer, ele precisa do apoio linguístico. Por exemplo, um aluno do Maurício Murgel foi nosso bolsista de iniciação científica, passou no curso de eletrônica e cursou o curso de eletrônica à noite, depois de ter cursado ensino médio no Maurício Murgel. Então, à noite ele cursava eletrônica, à tarde a gente tinha, todas as tardes, um trabalho de pesquisa, de produção de termos da área de eletrônica. Então, a gente tem em torno de 200 termos da área de eletrônica, verbetes, que tem o sinal, tem a definição em língua portuguesa e tem o vídeo com a definição em língua de sinais. A gente acha que esse é o caminho, que a gente, por exemplo, por que nós temos língua portuguesa, né? Então, lá em torno de 1700, Dom João V, ele contratou o padre Rafael Blitot, um padre francês, que ele desenvolveu durante 30 anos o primeiro dicionário de língua portuguesa. Então, se nós estamos falando aqui, e esse dicionário nasceu com 44 mil verbetes e dicionário terminológico também. Então, muitas vezes, nós ouvintes, é como se a língua estivesse no DNA nosso e não no dicionário. Né? Como ela não tivesse sido planejada. E mais ainda, né, Vera? Ali. Como se a língua fosse uma coisa estática. Ou seja, os 43 mil verbetes lá do século XIII se manifestassem. Por exemplo, os grandes dicionários de língua inglesa, eu dei aula de inglês há muito tempo, por isso que adoro esse tipo de coisa. O Webster, por exemplo, ou o Macmillan, eles elegem termos que foram utilizados ao longo do ano e dizem de um termo que foi o termo eleito, mas que ainda não tem no dicionário. Por exemplo, um ato simples, né, que é de você pegar o seu telefone e fazer isso aqui, a palavra selfie, é uma palavra lá de 2012, ela não existia ainda. Foi um aparelho desse e o hábito das pessoas tirarem uma foto com o aparelho que inventou essa palavra que antes era selfie apenas, não com o IE no final. O ano passado, por exemplo, em nome da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, a palavra post-truth, que é a pós-verdade,
várias informações erradas disseminadas na internet, inventa o termo chamado post-truth, que não existia no dicionário, e ele passa a fazer parte do dicionário. O que a professora Vera está explicando é que, na pesquisa dela, com um aluno surdo, lá na linguagem de Libras, sei lá, onda elétrica, que talvez não existia, você transforma a palavra onda elétrica em uma palavra do léxico de Libras. Isso é sensacional. Mas é fundamental dizer que sempre a gente trouxe a metodologia de pesquisa participativa, né, e pesquisação, onde aquele que precisa dessa pesquisa, que é o surdo, ele também era o pesquisador. Então, ele esteve junto com a gente desde o início, tá? Então, por exemplo, no caso da eletrônica, né, de corrente elétrica, que muitas vezes era como se fosse elos de uma corrente, quando ele viu o tubo lá, né, com os elétrons passando, então ele fez isso. Tá? Então, ele tem toda a propriedade para criar a terminologia. Repete, por favor, professor. Porque ele tem o eletro aqui, então ele trouxe aqui. Então, como... Essa palavra não existia. E terminologicamente não, nesse contexto. Sim. Tá? Por exemplo, porta, né? Porta lógica. Então, ele pegou uma parte, né, do léxico e lá ele aprendeu que porta lógica é uma estrutura da eletrônica, né, que entra 2 e sai 1. Então, ele começa a criar referência, é o que eu falo, todo surdo, de alguma forma, terá que ser um linguista para que ele possa desenvolver profissionalmente e academicamente, porque ele vai ter que conviver com essa questão de metodologia de criar palavras. Agora, qual que é o desafio disso? Como eu falei, o nosso primeiro dicionário, ele gastou 30 anos para ser editado. Perfeito. No terceiro bloco, professora Vera, a gente vai estender mais ainda. E, Ana, no terceiro bloco, participar contigo mais ainda na luta que a gente pode exercer para o direito dessas pessoas. Breve intervalo, até daqui a pouco.